Bom dia com Jesus. Nesta manhã eu gostaria de te falar sobre um pouco da palavra de Deus. Queria me basear no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5 em diante, onde Jesus, a Bíblia promete a vinda do profeta Elias. No livro de Malaquias, capítulo 5 em diante, a Bíblia diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. No capítulo 5 ele diz: Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor, todo mundo sabe que é a grande tribulação. Quando a noiva sair daqui deste mundo, foi arrebatada, foi ao encontro de Jesus, desce Moisés e Elias para pregar em Israel, eles mesmos em pessoa. Enquanto isso, a Bíblia fala que nós, os gentios, vamos entrar em tribulação. A igreja vai entrar em tribulação. Então, meu amigo, se você não quer passar pela grande tribulação, a única oportunidade é você crer na Bíblia, examinar a Bíblia e examinar se você está fazendo parte desta grande restauração. Quando a Bíblia fala sobre a restauração, está prometida também no livro de Mateus, capítulo 10, capítulo 17, versículos 10 em diante. Jesus falou numa grande restauração. E se você estiver incluído nessa restauração de Deus, então você, com toda certeza, você vai receber o Espírito Santo de Deus. Porque nós só saímos daqui dessa terra quando nós estiver selado com o Espírito Santo de Deus. Enquanto isso, ninguém vai ser arrebatado. Mas a Bíblia diz assim, no livro de Mateus, capítulo 17 e versículo 10 em diante. Diz assim: Mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois os escribas, se é necessário que Elias venha primeiro? Por que diz os escribas, se é necessário que Elias venha primeiro? Capítulo 17, versículo 10. E Jesus no 11 respondeu. Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Você observou que no versículo 11 Jesus falou uma restauração. Será que nós precisamos de uma restauração para que nós possamos ser arrebatados? Sem a santificação, ninguém verá a Deus, sem crer na Bíblia. E no ano 325, no Concílio de Nicéia, a Igreja Católica Romana mudou o batismo verdadeiro. Ela deixou de batizar as pessoas usando o nome e passou a batizar as pessoas usando os títulos de Deus. Porque Deus é composto de 3 títulos, 3 atributos, mas Deus não é 3. Jesus respondeu para os discípulos no capítulo 10, versículo 30, no livro de João. Eu e o Pai somos um. Jesus respondendo para os discípulos. Eu e o Pai somos um. Porque Deus tinha um grande plano de salvação para salvar a sua igreja. Mas a Bíblia também diz que Deus é Espírito.
Mas como um espírito, você não pode ver. Você não pode ver. Você pode até ouvir através de um corpo, um espírito falar, mas ver você não pode. Então ninguém podia ver Deus através de um espírito. Então ele formou aquele corpo que se chamava Jesus. No ventre de Maria, formou aquele corpo que se chamava Jesus, e naquele corpo ele habitou. Aquele corpo era 100% Deus, porque ele tinha um plano de salvação para nós. Ele tinha que vir nesse mundo, descer à sepultura, fazer o sacrifício da cruz, derramar o seu sangue, descer à sepultura e ressuscitar. Então Deus tinha esse grande plano para que pudesse salvar todas as nossas iniquidades. No livro de Isaías, capítulo 56, diz assim, que Deus levou todas as nossas enfermidades sobre si e se fez maldito por nós. Então esse Deus que levou todas as nossas enfermidades sobre si, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Hebreus capítulo 8, 13, versículo 8, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje, do Novo Testamento. Jesus, ele é o mesmo Deus de hoje. Os apóstolos, você não encontra nenhum apóstolo na Bíblia, no livro de Atos em diante, batizando as pessoas usando os títulos de Deus. Você não encontra. Todos os apóstolos batizaram as pessoas usando o nome de Jesus. Porque só o nome de Jesus é que perdoa pecado. Só o nome de Jesus é que perdoa pecado. O título de Deus não pode perdoar pecado. Mas só o nome de Jesus é que perdoa pecado. Mas a Igreja Católica, no ano 325, no Concílio de Nicéia, ela mudou o batismo, deixou de batizar no nome de Jesus e passou a batizar usando os títulos de Deus. Então, meu precioso irmão, se você crê na Bíblia, você vai ter que renunciar e aceitar a Deus, pedir perdão para Deus e ser batizado no nome de Jesus. No livro de Atos, capítulo 2 e versículo 38, se você quiser ler sua Bíblia, você que tem uma Bíblia na sua casa, você vai ler lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Quando Pedro e os apóstolos desceram do cenáculo para fazer aquele culto que eles fizeram, que a Bíblia diz que ali estava reunido 3.000 pessoas, e Pedro fez aquela grande pregação. E depois que ele terminou de pregar, os irmãos fizeram uma pergunta. O que faremos, varões e irmãos? E Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu precioso irmão, se você é um cristão, você vai renunciar e vai ser batizado em nome de Jesus. Peça o seu batismo em nome de Jesus, porque só o nome de Jesus tem poder para perdoar pecado. E ali se batizou 3.000 almas. 3.000 almas foram batizadas no nome de Jesus. O batismo em nome de Jesus, ele é o batismo apostólico. Você não pode chegar no céu a não ser batizado no nome de Jesus. No livro de Atos, capítulo 19, e versículo do 1º em diante, nós encontramos o apóstolo Paulo. Se você ler sua Bíblia, eu vou citar mais esse versículo. Você encontra o apóstolo Paulo fazendo uma visita para uma congregação de Apolo.
Ele fez uma pergunta, se sentou, assistiu o culto e depois ele fez uma pergunta para eles. Em que sois batizados? Eles responderam, no batismo de João. Meu precioso irmão, eu quero te dizer que o João não era falso. João era um mensageiro que veio anunciar a vinda de Jesus Cristo. Então ele não era falso. Mas por que Paulo teve que dizer que eles tinham que se rebatizar de novo? Porque o batismo de João já era passado. Era só uma sombra do batismo verdadeiro. E quando Deus fez o sacrifício que derramou o seu sangue na cruz, aí sim, aí você tinha que ser batizado em nome de Jesus, porque aí era através do seu nome, do sacrifício da cruz que ele fez, sacrifício da cruz para derramar o seu sangue, para ressuscitar, para através da sua ressurreição você ganhar o direito da ressurreição também. Então, meu precioso irmão, e a Bíblia diz que ali aquelas almas que estavam com Apolo renunciaram e foram batizados também em nome de Jesus. Então, meu precioso irmão, nós não estamos falando de nós mesmos. Leia lá em Atos capítulo 19 e versículo do 5 em diante, que você vai encontrar o apóstolo Paulo batizando as pessoas no nome de Jesus Cristo. Agora, é necessário uma restauração. É necessário uma restauração. Você sabe que nós estamos vivendo na última era da igreja, a era de Laodiceia. Depois desta era, não tem mais outra era. É a última era da igreja. Jesus está voltando. E se você crê que você vai estar no arrebatamento, então examine a Bíblia. Porque só a Bíblia é o nosso guia. Hoje, na face da terra, se você fizer uma pesquisa, há para mais de 30 mil religiões. 30 mil religiões. Mas a Bíblia só fala em duas religiões. Ou você está na falsa ou você está na verdadeira. Então, a verdadeira é aquela que te traz para a Bíblia, para a palavra. E a Bíblia diz que aqueles irmãos assistiram o culto de Apolo, que ouviram Paulo, eles foram batizados novamente. Não importa quantos tempos você nasceu, quantos tempos você tem de crente, não importa. Importa é que você tem que ser batizado novamente, isso em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Porque a Bíblia diz também lá em livro de Atos, capítulo 2, e versículo 38, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como é que você pode invocar o nome do Senhor? Porque Deus tem um nome. Como é que você pode invocar o nome do Senhor? Você só pode invocar o nome do Senhor se você renunciar e ser batizado em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que Deus perdoa todos os teus pecados, joga no mar do esquecimento e dali para frente você não vê mais os teus pecados. Você não se lembrará mais dos seus pecados, porque Deus jogou no mar do esquecimento. Então, meu precioso irmão, nesta manhã eu quero te dizer que vale a pena você ser batizado no nome de Jesus. Vale a pena você ser batizado no nome de Jesus. Amém?